Que a paz do Senhor seja contigo nesse momento. E não é em vão que você está passando por esse vídeo e não é em vão que você está vendo essa mensagem. Pode ter certeza que Deus tem algo a falar com você. Pode ter certeza que Deus tem algo para fazer na tua vida através dessa mensagem. A história de Davi e Golias é uma história bastante conhecida entre nós. É uma história a qual nós sabemos que Davi derrota o gigante. É a história a qual nós sabemos que Davi derrota Golias. E quando Davi tomou a decisão de pelejar com Golias, o próprio rei Saul disse para ele que ele era jovem demais. O próprio rei Saul disse que Golias era guerreiro desde a sua mocidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Golias ele tinha experiência. Isso quer dizer que Golias ele ganhava batalhas por ser um gigante. Isso quer dizer que era basicamente impossível, de acordo com os homens, que Davi derrotasse Golias. Mas o engraçado nessa história é que Saul diz para Davi que ele não poderia pelejar com o gigante. O engraçado nessa história é que o Golias se apresentou diante do exército de Saul durante 40 dias e não houve um soldado sequer que ousasse querer combater Golias, que ousasse querer enfrentar Golias em uma batalha. E o mais engraçado ainda é que Saul, ele tinha soldados com experiência. Saul, ele tinha soldados com qualificações. Qualificações em quê? Eram acostumados a pelejar, eram acostumados a guerrear, eram acostumados a lutar. Só que eu aprendo que tem guerra que nós não podemos ir de qualquer maneira. Eu aprendo que tem guerras que não se vence de qualquer jeito. E é por isso que os soldados de Saul não ousaram pelejar contra Golias, porque essa não era uma guerra qualquer, essa não era uma guerra que poderia ir de qualquer maneira, essa não era uma guerra que poderia ir sem preparo, essa não era uma guerra que a experiência garantiria a vitória. Essa era uma guerra que determinava a liberdade, porque aquele que perdesse seria servo daquele que venceu. Mas para Davi estar no meio disso tudo, pode ter certeza que existia um propósito. Para Davi estar no meio disso tudo, pode ter certeza que não era por causa da recompensa que ele receberia por matar Golias. Mas é normal do ser humano desacreditar. É normal do ser humano duvidar. Mas quando Davi lutava contra o urso, ninguém via. Quando Davi lutava contra o leão, ninguém via. Mas é porque tem batalhas na nossa vida que basta Deus contemplar. Tem batalhas na nossa vida que basta o Senhor ver. Tem batalhas na nossa vida que a vitória é melhor até que ninguém saiba. E assim foi na vida de Davi. Quando ele venceu o urso, quando ele venceu o leão, ninguém viu. Mas pode ter certeza que aquele lá de cima, que o Deus dos deuses, o Senhor do Senhor, ele viu Davi vencendo. Mas com Davi eu aprendo algumas coisas. Não é porque duvidaram dele que ele pegou as suas coisas e voltou para casa. Não é porque disseram para Davi que ele não é capaz, que ele olhou para a altura de Golias e se sentiu pequeno. Não é porque disseram para ele: ei Davi, você é moço demais, que ele achou que tinha pessoas que eram mais capazes que ele. Não é porque disseram que ele não tem experiência que ele quis recuar. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Ei, se não acreditam em você, vai a si mesmo. Se duvidam de você, continua indo. Se disseram que você não é capaz, mostra que você é. Se disseram que você não vai vencer, ei, não se importa com o que digam sobre você. O que importa é o que o Senhor pensa. O que importa é o que o Senhor depositou na sua vida. E Ele não depositou espírito de temor. A palavra diz que o Senhor depositou espírito de ousadia. Use essa ousadia que o Senhor depositou na sua vida e vai. Porque Davi poderia ter desistido. Davi poderia ter olhado para trás. Davi poderia ter simplesmente virado de costas e ido para casa. Mas ele não fez isso. Sabe por quê? Porque ele era cheio do Espírito do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E quem tem a presença do Senhor não tem medo de entrar em batalha. Quem tem a presença do Senhor não duvida
verdade. Quem tem a presença do Senhor, glória a Deus, não duvida da força que Ele depositou. E outra coisa que eu aprendo nessa história, quem tem a presença do Senhor não veste qualquer armadura. Quem tem a presença do Senhor não veste a armadura de Saul, não veste a armadura emprestada. Sabe por quê? Porque você não precisa pedir emprestado aquilo que foi te dado de graça. Você precisa pegar a armadura que Deus deu espiritualmente para você. Se revista da armadura de Deus, porque ela é suficiente para garantir a sua vitória. Porque quem tem a armadura de Deus não precisa usar qualquer armadura. Quem tem a armadura de Deus não usa uma armadura que qualquer flechada, qualquer seta, qualquer coisa abala, rasga, racha. Não. Quem tem a armadura de Deus não precisa usar qualquer arma, porque a maior arma que um guerreiro do Senhor pode usar é essa aqui. A maior arma que um guerreiro do Senhor pode usar é essa aqui. Porque quem usa a armadura de Deus não precisa de mais nada. A armadura de Deus tem o jejum, tem a oração, tem a consagração, tem a garantia que vem do céu, que é o suficiente para qualquer batalha. E é por isso que somente uma pedra foi suficiente para derrubar Golias. Uma pedra foi suficiente para derrotar aquele gigante. Porque os homens queriam usar lança, os homens queriam usar arco, os homens queriam usar força. Mas Davi não. Davi, ele queria usar aquilo que Deus depositou na vida dele, a presença. Porque com a presença, eu e você vencemos qualquer obstáculo. Com a presença, eu e você vencemos qualquer gigante que o inimigo ousa colocar na nossa frente. Se alimente da presença de Deus. Busque a presença de Deus, porque é ela que garante, é ela que vai na frente da peleja por você.